Hoje estaremos no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, falando sobre José. São vários capítulos nessa história, começa no capítulo 37 e só termina no capítulo 50. Espero que você tenha sua Bíblia em mãos e que possa acompanhar algumas dessas passagens. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, quero agradecer ao Senhor por sua bondade, pela maneira que o Senhor fala conosco. O Senhor abre nossos olhos para enxergar a verdade. Ajude-nos, Pai, porque às vezes olhamos e pensamos e imaginamos várias coisas, mas não estamos vendo as coisas como são de fato. Que possamos ver sempre, Pai, em todas as coisas a sua mão. Saber que o Senhor é o autor da nossa história, que o Senhor é o Criador do universo e que tudo está em suas mãos. Então, mostre-nos, Pai, através destas palavras, que o Senhor nunca esquece de nós, que está sempre conosco. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Escrita em 1917 pelo italiano Luigi Pirandello, a peça Assim é, se lhe parece, gira em torno da chegada de uma família no sul da Itália, após sobreviver um terremoto. O que provoca a curiosidade das pessoas naquele local é que esta família está morando em locais diferentes. O núcleo familiar em uma residência, a sogra já em outra residência. Genro e sogra têm versões opostas para este fato, o que deixa os cidadãos ainda mais curiosos sobre o que seria a verdade. A sogra diz que, em razão da possessividade do genro, a mãe e filha não podem ter muito contato. Já o genro diz que a sogra tem problemas de cabeça, pois ela não admite que sua filha morreu há alguns anos. Por isso, ele pede que sua segunda esposa se passe como filha dela. Então, como é que os moradores locais vão chegar à verdade? Segundo Pirandello, há várias verdades. Assim é, se lhe parece. E hoje a nossa sociedade também pensa assim. Cada um tem a sua verdade. Assim é, se lhe parece. Em parte, a história de Jacó e seus 12 filhos também é assim. No início desta história, não há dúvida, Jacó tem um filho predileto, e este filho é José, filho de sua amada esposa Raquel. E parece que José é um pouco metido. Talvez não metido, mas muito confiante. E não é à toa. José tem sonhos interessantes, mas sonhos nos quais o próprio José é o centro do universo. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, estou em Gênesis capítulo 37. Vou ler agora do 6 ao 11. Gênesis 37, 6. Ouçam o sonho que eu tive, disse José a seus irmãos. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer, que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que José tinha dito. Depois José teve outro sonho, e contou aos seus irmãos. Eu tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho é esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos e nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José ficaram tão revoltados, tão cheios de inveja e de ódio, que acabaram vendendo José como escravo a alguns mercadores que iam ao Egito. E é aqui que as mentiras e o engano
começam a aparecer nessa história. Quando voltaram para casa, os irmãos não podem contar a verdade ao pai deles, então inventam uma história. Pegam a roupa de José, mergulham no sangue de um bode e dizem que José foi devorado por um animal selvagem. Jacó fica inconsolável. Seu filho amado está morto. Pelo menos, assim é para Jacó, que não conhece a verdade. E interessante notar que José tinha apenas 17 anos quando isso tudo aconteceu. E nossa história continua em Gênesis capítulo 39. Como seria, então, para esse jovem com 17 anos sair da casa do pai, onde ele é o predileto do pai, e ir para um outro país onde ele nem fala o idioma do povo e não conhece ninguém? A maioria, olhando para essa história, diria que esta é uma tragédia. Coitado de José. Deus esqueceu de José. José foi abandonado por Deus. Mas a Bíblia vê essa história com outros olhos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 39, do versículo 2 ao 6, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de um senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Então, até o patrão de José se beneficiou devido à bênção que nosso pai derramou sobre a vida de José. José estava longe da sua terra, longe de seus irmãos, longe de seu pai, mas sempre perto de nosso bom Deus. José não foi rejeitado, nem abandonado. Deus o amava. Tudo que José fez prosperava. Mas nem por isso a vida de José ficou isenta de problemas. O patrão de José foi maravilhoso, mas a esposa do patrão foi uma pedra no seu sapato. José era bonito e a esposa do patrão gostava dele. Ela queria ficar com José. José, como homem de Deus, homem de caráter, jamais iria se deixar ser seduzido. Mas a mulher não largava o pé de José. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 39, do 10 ao 15, o seguinte: assim, embora ela insistia com José, dia após dia, ele se recusava de deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, José entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas José fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. É claro que quando o marido chega, ela repetiu essa mesma história ao marido dela e ele acreditou na história dela. Assim é, se lhe parece, ou assim é, segundo a minha esposa, e José acabou na cadeia. O que dizer agora? Coitado de José. Tudo sempre dá errado na vida de José, mas não foi bem assim. Veja capítulo 39 de Gênesis, versículos 21, 22 e 23. José ficou na prisão, versículo 21, mas
o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Por quê? O Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Então, lá na prisão, José fez uma amizade com 2 presos. Os 2 tiveram sonhos. José, com a ajuda do Senhor, claro, interpretou o sonho de cada um. José disse que em 3 dias o padeiro seria condenado, mas que em 3 dias o copeiro voltaria a servir o rei, o faraó. Tudo aconteceu exatamente como José havia dito. Quando José ajudou o copeiro, José pediu o seguinte, no capítulo 40, versículo 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó. Tire-me desta prisão. Mas, infelizmente, a Bíblia diz no capítulo 40, versículo 23, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. O que é que muita gente vai dizer agora? Coitado de José, perdeu de novo. Nunca consegue dar a volta por cima. E a Bíblia vai mais além. No capítulo 41 de Gênesis, versículo 1, ao final de 2 anos, José não permaneceu na prisão mais 2 semanas, nem mais 2 meses, ele ficou mais 2 anos. Então, o servo do Senhor só tem vitórias? Nunca sofre? É só maré mansa? A vida de José não foi fácil, mas isto não significa que Deus abandonou José. Você já sabe, não sabe? Nem tudo é como parece. Muita gente se engana. Porque aqui em Gênesis capítulo 41, a vida de José muda radicalmente. Faraó teve 2 sonhos, e o chefe dos copeiros finalmente lembrou de José. José é convidado para interpretar o sonho do Faraó, e Faraó sonhou que ele estava em pé junto ao rio Nilo. E no capítulo 41, de 2 em diante, está escrito assim: Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisto, o faraó acordou. E no versículo 25, José disse a Faraó: Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Então, o conselho que José deu ao faraó foi o seguinte, no capítulo 41, 33. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenizados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então, o que vocês acham? Quem é que Faraó vai escolher para ser esse homem para cuidar de tudo? É claro que vai ser José. Agora quem vai dizer, coitado de José? José será o homem mais importante no Egito, abaixo do faraó. Agora, José já está com 30 anos de idade e ele tem todo o poder na mão. Ele vai administrar o país, guardar os alimentos durante os 7 anos de prosperidade e de abundância. E quando chega o tempo da seca, todos que precisam de ajuda vão ter que procurar José.
Este capítulo 41 termina assim, no versículo 57. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava por toda parte. Quem já viu uma doença, um problema que atinge todo mundo? O que é que os vizinhos vão dizer agora? José está bem ou José está mal? José tem quase tudo. Ele tem dinheiro, tem poder, fama, esposa, 2 filhos, mas ainda falta algo. Vocês que conhecem bem essa história sabem que agora quem vai ao Egito e procura comida são os irmãos de José. A fome leva todo mundo a buscar trigo onde tem, e é só lá no Egito. Quando os irmãos de José chegam no Egito, José os reconhece, mas eles não reconhecem José. Ele está muito diferente. Ele fala outro idioma, ele é o chefão lá, e José aproveita desta situação e ele faz muitas perguntas aos irmãos dele. Quem são vocês? De onde vieram? Eu acho que vocês são espiões. Como posso confiar em vocês? Um deles diz que o irmão caçula ficou em casa com o pai, e daí José manda trazer o irmão Benjamim para provar que eles estão falando a verdade. Aqui há um detalhe muito interessante no capítulo 42, versículo 21, onde podemos ver o peso de uma consciência pesada, culpada. Os irmãos disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobreviveu esta angústia. Assim é? Se lhe parece? Não. Mas os irmãos de José nunca esqueceram da maldade que praticaram contra o irmão. Eu não tenho tempo agora para relatar todos os detalhes desta história, mas basta dizer que os irmãos voltam para a casa do pai. Jacó não quer deixar o seu filho mais novo, Benjamim, ir ao Egito. Afinal de contas, ele já perdeu José, e Jacó pensa que não pode arriscar a vida do filho caçula. Mas os dias passam, a fome continua e finalmente Jacó é obrigado a permitir que Benjamim vá lá no Egito. Quando todos voltam lá, ainda não sabem que o governador do Egito é José, o irmão deles. José recebe todos bem. Ele fica tão comovido quando ele vê seu irmão caçula, que ele precisa sair daquele lugar. Ele vai lá para dentro do seu quarto, onde ele chora de emoção. Depois ele dá uma festa com muita comida e muita bebida para seus irmãos. E no prato de Benjamim colocam 5 vezes mais do que no prato dos outros. Os irmãos então se preparam para voltar para sua casa e levar alimento para seu pai. José pede ao administrador deles para esconder uma taça de prata do próprio José na boca da bagagem de Benjamim. Então a Bíblia diz em Gênesis capítulo 44, do 3 ao 5. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador da sua casa: vai atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para adivinhações? Vocês cometeram uma grande maldade. Então, quando descobrem essa taça na bagagem de Benjamim, todos os irmãos pensam que vai ser o fim do pai. Como é que o pai vai resistir quando ele pegam o filho caçula? Judá, um dos irmãos mais velhos, pede misericórdia. Ele diz: agora, pois, se eu voltar a teu servo, meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que o meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, ele vai morrer. Teus servos verão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura
com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora eu te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar desse jovem. Permite que o jovem volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Então, finalmente, neste momento, José decide abrir o jogo. Ele manda todos os seus servos embora dali e ele se revela a seus irmãos, agora em Gênesis capítulo 45, do 3 ao 9. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder nada. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então, voltem depressa a meu pai. Digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Assim é, se lhe parece? Como você enxerga seu mundo, meu irmão? E como você vê a sua vida, minha irmã? Por que as coisas acontecem desse jeito ou aquele jeito? Como explicar as coisas boas e os pedaços tão difíceis e dolorosos? Você vê somente a mão do homem ou você consegue também ver a mão de Deus? Eu não sei o que você acha de José, mas eu quero dar parabéns a José. Vocês sabem os nomes que José colocou em seus 2 filhos? No capítulo 41, 51, diz que o mais velho, José, chamou de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E no versículo 52, o outro José chamou Efraim: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então, coitado de José? Negativo. José foi traído, vendido como escravo por seus próprios irmãos. Ele lá no Egito foi colocado na prisão sem justa causa. Lá ajudou um amigo, mas aquele amigo depois esqueceu dele. Mas em tudo, José conseguiu enxergar a mão de Deus. José foi um homem de fé, com olhos espirituais. José viu Deus agindo na vida dele. José chamou um filho de Efraim: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E o primeiro filho foi chamado Manassés: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Você, minha irmã, já aprendeu como liberar o perdão? Você, meu irmão, sabe como olhar além da dor para enxergar o propósito divino na sua vida? Quando Jacó, pai dos 12, faleceu, os outros achavam que agora José tomaria sua vingança. E em Gênesis capítulo 50, e o último capítulo do livro, eles, cheios de medo, vão lá para procurar José.
E José diz aos irmãos dele: Não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Meus amados irmãos, quantas verdades existem? Quantas pessoas vivem cheias de medo? O medo desnecessário. Não existem muitas verdades, existem muitas interpretações da verdade. Muita gente vive se resmungando, guardando mágoas, se queixando de injustiças. Pena que não conseguem olhar para aquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu posso levar você a meu Pai.